Olá, bom dia. Espero que você esteja bem. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência da Helena e ela traz para a gente a reflexão sobre gatilhos na vida da gente, sobre medos, ansiedades, que muitas vezes na fase adulta a gente acha que veio do nada e muitas vezes na vida tem muito a ver com aquilo que a gente viveu na infância, que a gente viveu na adolescência, que a gente se sentiu desprotegido ou de alguma forma teve a compreensão de ser mal amado. E ela compartilha uma história que aconteceu com ela, que eu achei tão interessante e me fez pensar muitas coisas, porque eu já passei alguns medos na minha vida, né? Eu moro sozinha desde os meus 17 anos e já vivi em lugares algumas vezes que eu senti medo, não porque o lugar me proporcionava medo, mas era coisa da minha cabeça mesmo e que me trouxeram, alguns traumas ao longo do caminho. Hoje a gente vê que muitas pessoas têm medo de muitas coisas, outras síndromes de pânico, e a história da Helena me trouxe essas reflexões e eu acho que é legal compartilhar com vocês. Ela conta sobre um quartinho que ela tinha na casa dos pais quando ela era pequena, e esse quartinho ele ficava no piso superior de uma velha casa de campo, o tal do sótão, né, que a gente ouve muito falar. E a Helena fala que o dormitório dela era esse quartinho e que durante o dia ela tinha muita facilidade de estar no quarto. Ela brincava de boneca, ela passava desenhando, ela não tinha problema nenhum, mas quando chegava à noite, ela tinha uma sensação que todo tipo de bicho rastejante passava por aquele lugar. Coisa de criança, imaginação de criança. E toda noite ela saía do banho, terminava o jantar, ela ficava com os pais até o momento que dava, e aí ela pedia para os pais para carregarem ela no colo e levarem ela para a cama. Ela não pisava no chão porque ela sempre pensava, né, que se fosse o bicho que fosse, com os pés dos adultos nada ia acontecer. Ela era muito pequenininha. E ela disse que todas as noites era uma grande tortura para ela, porque ela tentava pegar no sono, em meio a esse medo, ela tentava nem se mexer na cama, não fazer nenhum ruído, para que ela pudesse ouvir qualquer coisa estranha. Com muita dificuldade, ela pegava no sono e quase sempre ela acordava no meio da noite assustada, pegava o travesseiro dela, corria para a cama dos pais, se escondia embaixo do lençol e ali ela pegava no sono instantaneamente, porque ela sabia que ela estava segura. Eu achei interessante essa história, que muitas vezes, né, a gente vê que tem crianças que realmente fazem isso e muitos pais tentam entender esse procedimento, e eu achei muito interessante, porque dentro dela, ela diz, né, que para ela era algo real, que por mais engraçado que hoje pareça para ela fazer isso, né, ou ter feito isso, naquele momento não era algo insignificante, mas que isso sempre trouxe uma reflexão para ela. Depois de adulta, ela aprendeu um verso que ela nunca mais esqueceu, que é o Salmos 4:8, que diz: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E é muito interessante porque hoje ela diz que quando ela sente algum tipo de temor ou algum tipo de situação que deixa ela desestabilizada, preocupada, ela sabe que
do mesmo jeito que ela buscava esse lençol, né, dos pais ali para cobri-la e ela dormia imediatamente, ela sabe que Jesus pode cobri-la, que ele pode abraçá-la e que ele pode tomar os temores dela nas mãos e pode dar paz a ela, especialmente no momento que ela vai dormir cheia de preocupação, cheia de ansiedade e cheia de questionamentos, né. E eu gostei muito desse testemunho porque parece algo simples, às vezes até engraçado, mas no fundo todo mundo tem algum tipo de temor que não sabe lidar. Todo mundo tem algum tipo de trauma ou algum tipo de lembrança que, de alguma forma, se reflete na fase adulta. E a verdade que a Helena deixa para gente, nosso Deus, enquanto a gente dorme, Ele está acordado. Assim diz o Salmo 121, que Deus não dorme. Ele está sempre atento às nossas necessidades. Ele está sempre cuidando da gente. Ele está sempre lidando com os nossos medos. E foi o que eu aprendi ao longo da minha vida. Nos lugares que eu vivi, que eu tinha receio, receio meu mesmo, nada demais. A casa era gostosinha, não tinha nada, mas era coisa minha. Mulher sozinha, morando sozinha, depois de um divórcio. E muitas vezes essa promessa da Helena fez a diferença para mim. Eu me sentia aquecida, abraçada por Jesus ali debaixo das cobertas e pegava no sono. Então, se alguma coisa tem tirado a sua paz e tirado o seu sono, saiba que Jesus se preocupa com pequenas coisas e Ele está cuidando de você. Que Deus abençoe seu dia, sua semana e que essa historinha faça diferença na sua vida como fez na minha também. Forte abraço.